Olá, mais uma vez estamos juntos para podermos aprender um pouquinho mais. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre uma parte bem específica dos números racionais, que são aqueles números racionais com representação decimal infinita, tá bom? Nós costumamos chamar eles de dízimas periódicas. Bom, mas por enquanto a gente vai entender eles apenas como um número racional que, quando escrito no seu formato decimal, eles são a representação dele decimal é infinita, não chega a um último algarismo, mas tem uma característica bem especial, que é a repetição de algumas partes. Ou seja, tem uma parte que é chamada de parte periódica. Tá bom? E é sobre isso que nós vamos falar nesta aula. Tá legal? Então vamos observar bem direitinho como vai ser daqui, que vai ser bem fácil. Ok, vamos lá. Os tópicos da aula são números racionais com representação decimal periódica infinita e mudanças de formato. Tá certo? Vamos então verificar aqui como se faz. Eu vou usar hoje um emulador de uma calculadora aqui, que ele vai nos ajudar, tá bom? Então aqui está essa calculadorinha que está aparecendo aqui na sua tela agora, é o emulador para computador da calculadora científica Cássio, tá bom? E ela vai ser para nós de ajuda para a gente poder agilizar aqui a nossa aula, tá bom? Então a gente vai utilizar ela também hoje. E vocês poderão estar aí com a dica de que vocês podem baixar ela no seu computador para ajudar vocês nas resoluções que precisarem. Tá bom? Vamos lá então. Quando é que um número racional é dito, vamos dizer assim, com representação periódica infinita? Vocês já viram falar em outras aulas que o número, para ser racional, ele tem que ser um número que pode ser escrito em forma de fração. Tá? Então, se um número pode ser representado em formato de fração, então quer dizer que esse número ele é racional. Tá bom? Às vezes o número racional não apresenta de cara no formato de fração, mas você consegue escrever ele para o formato de fração. Tá bom? Então é isso. Vamos agora ver aqui um número fracionário aqui na calculadora, para vocês terem uma ideia. Eu vou digitar aqui na calculadora, aqui, vou colocar aqui, 5 dividido para 10. Olha só, nesse caso, quando eu aperto igual, a calculadora me dá a fração meio. Olha, isso quer dizer o quê? Que quando eu escrevo a fração 5 décimos, e a calculadora diz que ela é a mesma coisa que a fração meio, ok? Então, essas duas frações são chamadas de frações equivalentes, porque têm o mesmo valor. E se eu transformar esse valor meio em número decimal, apertando aqui nessa teclinha que tem um S e um D, apertando aqui ele vai me dizer que é igual a 0,5, ou seja, 5 décimos. Olha só, 5 décimos escrito no formato decimal e fracionário. Então, veja que a fração meio, quando for transformada para a representação decimal, ela é finita, tá bom? Ela tem um fim. Então eu digo que nesse caso aqui, a parte decimal é finita. Parte decimal finita. Nesse caso, basta a gente ler o número decimal, que a leitura dele já representa a nossa fração. Então eu leio aqui 5 décimos, isso já me remete a essa fração original aqui, que é 5 décimos. E depois a gente vai simplificando até chegar na fração irredutível, que no caso seria essa daqui, que nós chamamos de meio. Tá bom? Mas o nosso foco nesse momento
São aquelas frações cujas representações decimais são infinitas. Vamos então relembrar aqui algumas delas. Deixa eu colocar aqui, baixar um pouquinho. Vamos chamar a nossa calculadora novamente e eu vou colocar aqui agora outro número. Vou colocar aqui, por exemplo, a fração, a quantidade, 5 dividido para 3, certo? Olha, então aqui eu tenho a fração 5 terços. E vamos ver como é a representação decimal dessa fração 5 terços. Observe que quando eu cliquei no igual, a calculadora não escreveu outra fração diferente da que eu coloquei aqui em cima, 5 dividido para 3. Ela deixou mesmo 5 terços, porque já é uma fração irredutível, não dá para simplificar mais. Pedindo aqui para escrever no formato decimal, ela vai me escrever assim, ó, 1,6666666 e assim por diante. Bom, esse último número que está aqui, que é o 7, é o arredondamento que a calculadora faz. Por quê? Porque como ela é infinita, ela tem que arredondar para uma certa quantidade de casas decimais e o último ele sempre usa as regras de arredondamento, tá bom? Portanto, nesse caso aqui nós temos a nossa fração 5 terços igual a quem? A 1,66666. Olha, isso vai até o infinito, tá bom? Não tem fim isso daqui. Então, são esses tipos de números que nós vamos abordar nessa nossa aula. Então, nós dizemos o quê? Que a representação, que a parte decimal desse número, ela é infinita, tá bom? Parte decimal infinita. Pronto, beleza. Então, a gente pode pensar nessas frações, nesses números decimais, nós chamamos de números racionais, de forma infinita, posso escrever ele aqui tranquilamente, tá bom? Então, se eu vou escrever alguns outros aqui sem muita preocupação em fazer, vamos dizer assim, planejamento para eles. Por quê? Porque eles são fáceis de construir. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o número 0,777, ó, tá vendo? Isso aqui seria um, um número racional de representação decimal infinita. Se eu colocar aqui 2,4444, também mesma coisa. Ou se eu colocar aqui outro exemplo, 1,15151515, ó. Mais um exemplo. Vou escrever aqui mais um exemplo. 4,201,201,201. Observe que nesses casos aqui, ó, nós temos sempre uma parte que é repetitiva. Nesse caso aqui eu tenho o 4, tá vendo? Que o 4 é repetitivo, então nós chamamos esse número aqui de período, tá bom? Então nesse caso aqui, o período dela é simples, porque tem só um número repetindo. Período simples. Nesse segundo, ó, quem é o período? É composto por dois algarismos. É o 15 que está repetindo aqui, ó. Então, nesse caso, nós chamamos de período composto. Tá? Então, olha só, quando tem mais de um algarismo na nossa parte decimal, está repetindo no nosso período, então ele é composto. E nesse terceiro, o nosso período é composto por três algarismos, 201, 201, 201. Nesse caso aqui também, o período é chamado de composto, certo? E esses números,
eles são caracterizados, eles são popularmente chamados de dízimas periódicas, tá certo? Então vocês podem encontrar elas aí nas literaturas com esse nome, dízimas periódicas, que é um número especial de é uma classe especial de números racionais, ok? Muito bem. Vamos ver aqui um exemplo na calculadora quando dá aqui esses números racionais periódicos compostos. Então, eu vou escrever aqui, ó, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, 8 dividido para 90. Estou igual. Quando eu coloco 8 para 90, a calculadora me dá a fração 4,45 avos. E quando eu peço para colocar no formato decimal, ela me dá 0,0888888. Olha aí. Então fica aqui. Vamos colocar novamente aqui. Coloquei 8,90 avos. A calculadora me deu 4,45, porque ela simplificou a fração, já escreveu outra fração equivalente a 8,90 avos. E na forma decimal é 0,08888. Observe que isso daqui também é um outro formato de números de dízimas periódicas. Por quê? Porque nós temos aí agora o período dele é simples, tá vendo? O período é 8, é simples, porém também tem um outro algarismo aqui, que no caso é o zero, que está dentro da parte decimal, mas não é repetitivo, tá? Então existem essas possibilidades também de ter alguns números racionais de parte decimal infinita, mas dentro da parte decimal existe aí um outro algarismo ou mais de um algarismo que não se repete. Portanto, é bem interessante a gente ficar por dentro disso para poder ter noção de classificação dos números racionais. Escrevendo aqui então um outro número racional, vamos escrever aqui. Deixa eu colocar aqui 1,10545454 e assim por diante. Veja, será que esse número é um número irracional? Né? Irracional não, perdão, número racional? Então você tem que olhar o seguinte, ele é um número de representação decimal infinita, tem um grupo de algarismos aqui na parte decimal, que no caso são os algarismos 1 e 0, que só aparece aqui uma vezinha, tá vendo? 1 e 0, não se repete, mas temos aqui um período 5, 4, 5, 4, 5, 4. Então aqui está repetindo. Então se há repetição na parte decimal até o infinito, então é possível a gente classificar ele como um número racional, tá bom? Então, a primeira parte da nossa aula seria isso, seria mostrar que os números racionais com representação decimal infinita, eles, para serem caracterizados como racional, tem que ter esse cunho de repetição, tá bom? Não importa se no começo da parte decimal se houve aqui um ou mais algarismos que não se repetiram mais. Então, no caso aqui, nós tínhamos dois algarismos que não se repetiram mais, mas mesmo assim o restante estava se repetindo. Então, nós dizemos que essa parte aqui, ó, é a parte periódica, tá bom? Então, ela vai se repetir, portanto, ele é sim um número racional, ok? Bom, identificando então essas dízimas periódicas, esses números racionais com representação decimal infinita, vamos agora tentar transformar essas frações, essas representações em frações. Vamos começar por uma fração bem simples aqui, tá bom? Então eu vou digitar aqui na minha calculadora, vou digitar 2 dividido para, vou colocar aqui, 18. Uma fração. Quando eu colocar aqui, ele não vai escrever mais o 2 sobre o 18, ele vai escrever um número.
Vamos pegar aqui, ó. Então eu tenho a minha fração 2/18, 2/18, que é a mesma coisa que 1/9, é a fração irredutível de 2/18, são frações equivalentes. E agora, qual seria a representação decimal de 1/9? Vamos chamar novamente a nossa calculadora e vamos pedir ela para escrever aqui no formato decimal. Olha aí, ficou 0,1 infinitamente, tá bom? Então aqui está 0,1 infinitamente, tá bom? E como é que seria o processo de volta, o retorno dessa fração? Vamos calcular isso daí, tá bom? Vou mostrar para vocês. Muito bem. E aí? Será que o processo de volta é possível de fazer? Se nós tivermos um número racional no seu formato decimal, será que é possível a gente reescrever ele no formato de fração? Tá? E é isso que nós vamos fazer agora. Por quê? Porque quando eu tenho a fração para escrever no formato decimal, a gente faz apenas a divisão. Tá bom? Deixa eu fazer ela aqui com vocês, juntinho. Então eu tinha 1/9. 1/9 é a mesma coisa que pegar o 1 e dividir para 9, certo? Então seria isso aqui, ó, 1/9. Mas o que eu quero agora é fazer essa divisão. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver quantas vezes que o 9 cabe dentro do 1. Você vai perguntar, vai dizer assim, não cabe nenhuma vez, verdade. Então eu faço uma fração equivalente. Eu acrescento um zero aqui no meu 1, que agora virou 10, e aqui eu coloco um zero e uma vírgula. Então ficou 10 dividido para 9. Agora o 9 cabe uma vez dentro do 10. Então coloca aqui, ó, ficou 1. 1 vezes 9 é 9. Para o 10 ainda sobra um resto, 1. Aí você vai perceber que agora eu preciso de novo acrescentar outro zero aqui. Vai ficar 10 novamente. 10 dividido para 9 vai dar 1 novamente. E sobra 1 de novo. Essa é a periodicidade, porque sempre vai sobrar o mesmo resto e eu vou sempre colocar o mesmo zero aqui para poder fazer a nova divisão. E isso vai caracterizando essa representação decimal infinita. Tá vendo? Então, como é um processo infinito, aqui vai ser infinito também. Bom, então, para transformar da fração para o decimal, a gente faz apenas a divisão, tá bom? Dividiu aí, beleza, fica ótimo. Agora, e para voltar, como é que a gente pode fazer para transformar de volta? Tá? Vamos fixar nisso daí. Estou precisando agora pegar a fração 0,1 e 0,1 e trazer ela aqui para a fração novamente, o número decimal 0,1 e trazer de volta para o formato de fração. Vamos começar então pensando o seguinte, esse número 0,1, ele olha só, esse meu número 0,1 aqui, ele é uma fração, eu tenho certeza que ele é uma fração que deu origem a ela. Então eu vou dar um nome para essa fração, tá bom? Eu vou chamar essa fração de fração geratriz, tá ok? Então quando você está com o número decimal de representação infinita, o número racional de representação infinita, a fração que dá origem a ele nos meios matemáticos nós chamamos de fração geratriz, ok? Então é fração geratriz. Vou chamar ela de uma variável qualquer. Vamos dizer que essa fração geratriz, ela vai ser para nós aqui, chamar ela de x. Ok? Então a minha fração geratriz vai ser x. Então eu vou escrever esse meu número decimal como uma igualdade. Diz assim, então, a minha fração, que é x, ao ser dividida, deu origem ao meu número decimal 0,1 infinitamente. Ok?
Beleza, o nosso desafio agora é fazer operações matemáticas com esta igualdade para que esse x fique evidente para nós. Descobramos qual é o valor dele. Vamos lá então. O princípio começa você olhando o seguinte. Você vem aqui no período da nossa parte decimal e conta quantos algarismos você tem aqui. Ó. Não tem nenhum outro algarismo que não seja o período, tá bom? E o período é 1. Portanto, quando o período tem um algarismo, nós vamos fazer uma coisinha aqui. Nós vamos reescrever essa igualdade multiplicando ela por 10. Tá bom? Eu vou chamar essa primeira igualdade aqui de igualdade número 1. Tá bom? Porque tem um algarismo repetindo aqui no período, eu vou multiplicar essa equação 1 por 10. Tá bom? Vamos multiplicar ela por 10. E vamos ter outra igualdade agora, que seria o seguinte, olha. Esse 10 vezes o x vai nos dar então aqui 10x, ok? Olha só, vai ficar 10x. Esse 10 multiplicando essa segunda parte da igualdade aqui, ó, vai me dar aqui 1,11, infinitamente. Porque quando você tem um número decimal e multiplica ele por 10, a única coisa que acontece é o deslocamento da vírgula. A vírgula sai da posição que ela estava e desloca uma casinha para a direita. A multiplicação é isso. A vírgula se desloca. Então, se a vírgula deslocou aqui para a direita, então vai ficar na parte inteira, vai ficar o 1, que está aqui, e o restante da parte decimal vai ficar o 1 também. Tá bom? Só fazendo aqui para vocês verem, ó. 0,1111 multiplicando por 10. 0 vezes os algarismos ali em cima vai dar tudo 0. Ficaria tudo 0 aí. 1 vezes 1 aqui vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 0 vai dar 0. Tá bom? Estou colocando aqui infinitamente assim. Somando, então, aqui nós teremos o que aqui? No caso, esse 0 aqui não vai existir. Só colocar aqui. Que sempre fica um para trás ali, né? Então, somar aqui, ficaria aqui 1, né? Aqui também teria 1 aqui. Ficaria 1, 1, 1, 1, 1. Como eu multiplicar por 10, a vírgula anda uma casinha para a direita. Então, ficaria aqui uma casinha para a direita. Aqui. Então, seria mais ou menos isso aqui. De modo geral, basta andar com a vírgula uma casa para a direita. E essa equação agora, nós vamos chamar ela de equação número 2. Tá? E a gente vai fazer um sisteminha com essas duas equações. Vamos pegar membro a membro essas duas e vamos subtrair elas. Então ficaria mais ou menos assim. Vou escrever a maior em cima. Então, a maior é a número 2. Então vai ficar aqui 10x igual a 1,1111. E a outra vai ser x igual a 0,111. Fazendo a diferença entre elas, aqui, ó, fazendo menos, então 10x menos 1x resulta em 9x. Aqui, a parte inteira agora, 1 menos 0, vai dar 1. E essa parte decimal infinita, como ela é igual nos dois números, ela vai simplesmente desaparecer. Tá? Por quê? Porque ela é igual. Então, quando eu fizer essa parte aqui menos essa outra, por ser igual, ela vai desaparecer. Então, ficaria 1,0. E agora, finalizando aqui o nosso cálculo, então, vamos dividir os dois lados da nossa equação. Sobrou 9x igual a 1. Vamos dividir os dois lados dela por 9. E teremos, então, o resultado final esperado.
Então, 9x dividido por 9 fica só o nosso x. E aqui ficou a fração 1 nono. Pronto. Conseguimos escrever o nosso número racional no formato decimal e infinito para o formato de fração. Tá? Então, quer dizer que o número 0,11111 é a mesma coisa que a fração 1 nono. Legal? Beleza. Então, qual é o segredo, então, para vocês conseguirem escrever números decimais, números racionais de representação decimal infinita para fração? É tentar deixar a parte decimal igual em duas equações, tá bom? E, a partir daí, fazer uma operação de subtração uma com a outra para que o seu x fique isolado e do outro lado, no segundo membro, fique só a fração. Bem, vamos então a um outro exemplo. Vamos tomar aqui a fração, aliás, o número racional, vou chamar ele aqui. Eu tenho uma fração x, tá? Eu já vou colocar aqui, não, deixa eu deixar ele normal. 2, vou colocar aqui 0,4, 0,4, 0,4, 0,4 e assim infinitamente. Bom, eu sei que ele é um número racional porque tem um período aí, né? Ou seja, tem uma parte que está se repetindo. Então, ele é possível ser transformado numa fração. Que fração vai ser essa? Vou chamar ela de fração x, tá bom? Ou y, ou z, como você queira chamar. Vamos lá então. Então eu vou dizer aqui que a minha fração geratriz é a fração x, e essa fração, quando é resolvida, ou seja, quando eu divido o numerador dela pelo denominador, o resultado é esse número aí, 2,040404 e assim por diante. Observando agora o meu período, vejo que ele tem dois algarismos, tá bom? Então, se o período tem dois algarismos, para que a gente consiga deixar a parte decimal idêntica e ainda assim ter duas equações, a gente precisa fazer uma multiplicação aí por 100 agora, tá bom? Então, a gente vai pegar essa primeira igualdade, que eu vou chamar ela aqui de igualdade número 1, e a gente vai fazer uma multiplicação por 100, tá bom? Vamos multiplicar os dois lados da igualdade por 100. Então, multiplica o lado esquerdo e o lado direito também. Não pode ser só um, tem que ser os dois. Tá bom? Vamos multiplicar por 100. E aí vamos obter a segunda igualdade, que é equivalente à primeira. Então, a segunda igualdade ficaria o quê? 100 vezes x vai ficar aqui 100x. E o segundo membro vai multiplicar por 100. Quando multiplica por 100, essa vírgula desloca duas casas para a direita, tá bom? Então, veja bem, tem dois zeros aqui no 100. Esses dois zeros vão indicar que a vírgula vai se deslocar duas casas para a direita, tá bom? Então, ficaria o que aqui? Ficaria 204,040404 e assim infinitamente. Essa vai ser a nossa segunda igualdade, certo? Fazendo um sistema com essas duas igualdades aqui, colocando uma sobre a outra, eu vou colocar maior em cima, então vai ficar aqui 100x igual 204,040404 e assim por diante. A primeira vai ser x igual 2,04, colocar aqui, 2,040404, tá vendo? E vamos fazer a operação de subtração com elas. Por quê? Porque quando nós subtraímos, a parte decimal que é igual vai ser cancelada. Então ficaria assim, ó,
essa parte decimal aqui, como é idêntica à de baixo, quando você faz uma menos a outra, vai dar zero. Tá vendo? Então ficaria zero aqui, ó. A vírgula fica normal. 204 menos 2 vai dar 202. Então fica 202,0. Só que o 202,0 é a mesma coisa que 202. Tá? Então esse zero aqui a gente não precisa colocar. Basta saber que vai desaparecer, tá? Então ele vai desaparecer, que ficaria só o 202. Tá? E agora vamos para a parte esquerda da igualdade. 100x menos 1x sobra ainda aqui quanto? Sobra ainda para nós 99x, certo? Então vamos lá. Teremos aqui então um 99x. Dividindo os dois lados da equação por 99, eu vou ter aqui 99x dividido por 99 igual 202 dividido por 99. Tá? Então essa divisão aqui, 99 dividido por 99, vai dar 1, então fica só 1x. E aqui nós temos então a fração 202 sobre 99. Essa é a nossa fração geratriz. Bom, então se nós não erramos aqui no cálculo, não teve nenhum equívoco, essa fração deve dar o número 2,040404. Vamos então testar na nossa calculadora aqui. 202 dividido para 99. Vamos lá. 202 dividido para 99. Olha aí. A nossa fração está colocada aí. Quando eu aperto para transformar em decimal, está lá. 2,04040404, como a gente tinha programado. Legal? Então veja como é interessante o processo de transformação de um número racional de representação periódica infinita em fração. Tá bom? Ele é bem tranquilo. Faz um pouquinho de cálculo, mas chega no final tranquilão. Bem? Vamos então aqui fazer mais um exemplo. Muito bem. Vamos ver então agora um exemplo um pouquinho diferente, que é quando tem um número meio repetido, ou que não é repetido. Vamos escrever aqui uma dízima periódica qualquer. Vou colocar aqui o número, por exemplo, 0,3222222. Olha aí, uma dízima periódica bem interessante, tá bom? Pois sim, vamos resolver ela. Vocês já sabem que essa dízima aí foi gerada por uma divisão, e uma divisão é uma fração. Vamos então chamar essa fração de x. Vou chamar ela de x aqui porque eu acho o x mais comum para a gente. Então, a nossa equação número 1 vai ser o quê? Eu tenho uma fração, que é a fração x, que após ser dividida, deu origem ao número 0,32222 e assim por diante. Bom? Nossa equação número 1. Beleza. Como o nosso objetivo é ter duas igualdades com a mesma parte periódica e decimal, nós vamos ter que fazer alguns ajustes nessa nossa equação número 1 aí, até que a gente consiga ter uma parte periódica igualzinha, tá bom? Então tá, eu observo aqui, por exemplo, que o meu período é composto apenas pelo número 2, então é um período simples, mas eu tenho um número 3 aqui, olha, que ele não está repetindo. Então eu preciso fazer com que essa vírgula passe esse número que está sem ser repetindo, tá bom? Então, como ele tem só um número que não está repetindo, a gente vai fazer uma multiplicação aqui por 10, tá bom? Vamos pegar a primeira, vamos pegar essa equação inicial
inicialmente vamos multiplicar por 10 os dois lados, tá bom? Por que isso? Porque eu quero que a vírgula pule o 3 aqui, que é um número que não está repetindo. Então, com isso, eu vou gerar aqui, olha só, eu vou gerar a minha segunda igualdade, que será 10x, né, porque eu multipliquei o 10 vezes o x aqui no início, vai ficar 10x. Deixa eu fazer ela aqui embaixo, para melhorar, para não ficar muito fora do foco. Tá. Então, a nossa primeira igualdade, ela vai ter esse padrão aqui, esse formato, 10x. Vamos lá, vai ficar aqui 10x. Aí também a caneta está me traindo. Vai ficar aqui 10x igual, aqui multiplicando por 10, a vírgula passa uma casa para a direita, vai ficar aqui 3,222 e assim por diante. Essa vai ser a nossa igualdade número 2. Observando agora as duas partes decimais, ó, eu tenho aqui essa parte decimal que só tem 2 e essa parte decimal ali em cima que ainda tem um 3 ali, olha, atrapalhando, não está igual ainda. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma outra multiplicação naquela equação original. Eu vou apagar agora ali a multiplicação que eu fiz por 10, tá bom? E vou construir uma nova igualdade. Agora eu vou multiplicar por 100. Ah, professor, mas por que você está multiplicando de novo a primeira equação? Lembra? Porque eu estou precisando ter duas equações com a parte decimal idênticas, apenas com os mesmos números. Então, eu vou multiplicar agora por 100. As duas partes por 100 aqui. Multiplicando 100 vezes x, vai dar 100x. Então, a minha próxima igualdade vai ter o 100x. Multiplicando esse número decimal por 100, a vírgula vai se deslocar duas casas para a direita. Então, ela vai parar aqui, ó, nessa posição. Então, vai ficar 32,222. 32,2222, assim por diante. Essa, no caso, vai ser nossa terceira igualdade. Professor, nesse caso eu estou precisando de 3 igualdades? Sim, às vezes você vai precisar de 3, tá bom? Quando tem esses números repetitivos, que não se repetem aqui na parte decimal, você vai precisar de 3 igualdades, mas só vai trabalhar com as duas últimas, nesse caso. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma subtração, tá? Das duas últimas. Por que as duas últimas já me servem? Porque a parte decimal das duas estão idênticas. Só tem número 2 aqui, o algarismo 2 nas duas partes decimais. Vamos então fazer a nossa subtração. Subtraindo aqui, ó, a maior menos a menor. A maior é a de baixo, então vou fazer a de baixo menos a de cima. Bom, então ficaria 100x menos 10x, ainda nos resta aqui 90x. Do lado direito agora, essa parte decimal aqui, que é idêntica à de cima, vai desaparecer, tá bom? Porque uma menos a outra vai dar zero. Ficou 32 menos 3. Nesse caso, 32 menos 3 vai ficar aqui 29. Beleza. E finalizando então o nosso cálculo, dividindo todos os dois lados dessa nossa equação, vamos dividir aí por 90, né? Porque eu quero eliminar esse 90 que está multiplicando o x. Então, eu vou dividir os dois lados por 90. Tá bom? 90x dividido por 90 vai dar só um x. Então, meu x vai ser 29/90. Olha aí, era o que nós queríamos. O meu x é a fração geratriz, como eu coloquei lá no início. E agora eu sei o valor dela, 29/90. Bom, então quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu pegar e dividir 29 por 90, o resultado decimal dessa divisão vai ser o número 0,322.
2, 2, 2, 2 e assim por diante. Vamos conferir na nossa calculadora, vamos dividir o 29 para 90, ver se vai ser mesmo isso daí. Vamos lá, usando a nossa calculadorinha aqui. 29 dividido por 90. Vai me gerar a fração 29/90, aqui, tá vendo? E vou transformar em decimal na tecla SD. Olha lá, 0,3222222 e assim infinitamente. Bacana? Então deu certo, tá? Vimos aqui que a transformação foi um sucesso. Encontramos a fração geratriz que deu origem a essa dízima periódica. Bem, com tudo isso que a gente quer que vocês entendam, por exemplo, vocês podem estar utilizando essas transformações para poder efetuar cálculos bem bacana, bem tranquilo. Vamos então aqui pegar um exemplo de aplicação, tá bom? Vamos aplicar essa nossa proposta aqui de transformação. Então, se você tem aí fazer esse cálculo aqui, por exemplo, 0,11111 mais 1,22222. Qual seria o resultado para você, né? Como é que você faria essa soma? Bom, eu diria o seguinte, se a gente pegar aí, deixa eu só modificar uma coisinha aqui para ficar mais chamativo. Para apagar esse 1, vou colocar o 0 aqui também, para ficar bem bacana, bem esquematizado. Então, olha, eu tenho o número 0,111 mais 0,22222 e eu quero somar esses dois carinhas aí. Ó, se você for montar essa continha, você tecnicamente talvez faria assim: 0,111 infinitamente aqui, mais o 0,22222 infinitamente também. E quando fosse somar isso daqui, daria infinito também aqui. Você colocaria 1 mais 2, 3, 1 mais 2, 3, 1 mais 2, 3, 1 mais 2, 3, 0 mais 0, 0. Talvez vocês diriam isso, que essa soma daria esse resultado. Tá bom? Me diga aí se você pensou nisso ou não. Tá bom? Por quê? Porque é intuitivo da gente pensar dessa forma. Mas agora resta aqui para nós a seguinte pergunta. Esse resultado, essa soma que está destacada aqui em amarelo, estaria correto? Dá certo nesse formato, desse jeito? Bom, vamos testar, né? Vamos fazer o cálculo mostrando o procedimento de transformação desses dois números aí para o formato decimal, para o formato de fração, e depois a gente vai confirmar se dá certo. Eu tinha esquecido de colocar aqui as reticências. Pronto. Primeiro, então, vamos transformar esses nossos dois números aí nas nossas frações geratrizes, tá bom? Vamos fazer primeiro a transformação. Vou fazer um rascunho aqui, depois eu apago e faço outro. Vamos o primeiro número. Vou chamar ele aqui de x, tá bom? Então, x é igual a 0,1 infinitamente. Como o período aqui é simples, tem só um algarismo e não tem nenhum outro algarismo que não está se repetindo, então vou multiplicar ele só por 10 mesmo aqui, tá bom? Vamos multiplicar os dois lados da igualdade por 10, ó. Então ela vai ficar o quê? 10x igual aqui fica 1,111. Subtraindo as duas, eu vou ter aqui a parte decimal cancelada por outra parte decimal, então ficou só 1 menos 0, vai ficar 1. E aqui ficou 10x menos x, teremos então aqui 9x. Dividindo os dois lados por 9,
a gente vai ter aqui que o nosso x vai ser 1/9. Olha aí. Então, nosso primeiro número, nossa primeira dízima ali é 1/9. Então, vou trocar aqui. Ó. Então, vai ficar aqui 1/9. Beleza? Agora, vamos descobrir, vamos rascunhar aqui a nossa segunda dízima periódica. 0,002. Vou chamar ela de y. Então, y vai ser igual a quem? 0,2222 e assim por diante. Como o período também é simples, vamos multiplicar os dois lados aí por 10. Tá bom? Por 10. Então, teremos aqui agora 10y igual a 2,2222, né? Porque multiplicando ali por 10, a vírgula desloca uma casinha para a direita, então ela ficaria aqui, né? Então ficaria 2,2. Subtraindo uma equação da outra, nós vamos ter aí quem? 10y menos y, 9y, 2 menos 0 vai ser 2, e aqui fica a parte decimal infinita de beleza. Então, y vai ser igual a 2/9, né? Dividindo os dois lados aí por 9, então teria y igual a 2/9. Então, a nossa fração geratriz, então, aqui nesse caso, vai ser 2/9. Tá bom? Vamos eliminar esse rascunho aqui para sobrar espaço. A borracha está meio lenta aqui hoje. Vou abrir espacinho aqui para gente. Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso somar essas duas frações. Tá bom? Então, frações é tranquilo de somar quando os denominadores delas são iguais. Então, se eu tenho 1/9 e adiciono 1/9 também, eu vou ter então aí o quê? 3/9, concordam? Acabando aqui a limpeza do nosso rascunho. Ótimo. Então tá, 1/9 mais 2/9 vai nos dar aqui como resposta 3/9. Olha, então essa soma é a mesma coisa que 3/9. Será que 3/9 equivale a esse resultado aqui que destacamos em amarelo agora há pouco? Vamos chamar nossa calculadora para verificar? Olha só, 3 dividido para 9. Dá 1/3, e transformando em decimal dá 0,33333. Opa, maravilha! Deu certo, tá vendo? Dessa vez deu certo. Então aqui nós temos uma ideia de que dá certo. A pergunta agora seria, todas as vezes dá certo de somar o meu número decimal dessa maneira, a minha dízima periódica dessa maneira? Vamos escrever aqui mais uma dízima, mais uma soma, antes de finalizarmos. Vamos pensar aqui. Eu quero somar aqui o número 2,51111 mais 1,6666. Bom, quero fazer essa soma aí. Mais uma vez a gente vai fazer aqui de um modo, não é isso? Então no modo 1, a gente faz diretamente. Então eu vou escrever aqui 2,51111 infinitamente, e a outra é 1,6, 1,66666 infinitamente também. Adicionando essas duas grandezas aí, a gente vai ter como resposta aqui o quê? Infinito, né? Para cá.
Então ficaria 1 mais 6, seria 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Aí 5 mais 6 daria aqui 11. Então bota 1 e vai 1 aqui para a direita. Então ficaria 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Então ficaria 4,17777. Bom, vamos destacar esse resultado. Uma maneira que a gente pode imaginar de fazer seria essa daqui. Ok. E agora, vamos fazer do outro processo. Vamos transformar esses números aqui em fração geratriz. Bom, vamos fazer ele do ladinho. 2,5555, 2,51 vai ficar aqui o quê? 2. Vou colocar aqui, vou fazer um rascunho do ladinho. Então, vamos chamar de x igual a 2,5111. Multiplicando aqui por 10, para ela poder, a vírgula, pular esse número 5 aqui. Então, vai ficar aqui 10x igual a 25,111. Tá vendo? Então, agora, eu ainda não tenho as minhas partes decimais idênticas. Eu vou multiplicar ela agora por 100. A primeira equação que eu vou multiplicar por 100. 100 vezes x vai ficar 100x. 100 vezes o 2,51 vai dar para 251,111. Agora sim, nós temos as duas partes decimais idênticas. Tá bom? Então vamos diminuir uma da outra. Vai ficar aí 100x menos 10x. Eu vou ter aqui 90x. Tá, então vamos lá. Vai sobrar aqui 90x. 251 menos 25 sobra aí 216, né? Então fica 216. E essa parte igual vai desaparecer. Então x vai ser 216 dividido por 90. E se a gente for procurar a fração mais simples, vai achar aí 108 dividido por 45. Pronto. Então, nossa primeira dízima periódica é 216 sobre 90, que é a mesma coisa que 108 sobre 45. Deixa eu colocar ela aqui. 108 por 45. Mais, agora 1,666. Vamos rascunhar aqui, como é que nós vamos fazer ela. Mais embaixo. Escrevendo aqui o nosso rascunho. X é igual a 1,66666. Aqui nós temos já a nossa equação número 1. Como o período é simples, vamos multiplicar por 10. Então vai ficar 10 vezes x, 10x. 10 vezes 1,6 aqui vai ficar de quem? 16,66666. Olha aí, a nossa igualdade número 2. Fazendo aqui a nossa subtração, vou ter 10x menos x, vai sobrar só 9x. 16 menos 1 vai ficar 15. E a parte decimal que já está igual vai desaparecer. Ou seja, x é a mesma coisa que 15 sobre 9. Pronto. 15 sobre 9. Vamos voltar aqui. Então, o nosso segundo número aqui é 15 sobre 9. Pronto. Aqui nós temos já as duas frações geratrizes. Bom, vamos deixar elas com o mesmo denominador. Nesse caso aqui, como o denominador da primeira é 45 e o outro é 9, vamos multiplicar ele aqui tudo por 5. Essa fração, a segunda fração por 5, é um mais. Para ficar idênticos. Então, teremos aqui 108 45avos, mais aqui 15 vezes 5 vai dar 45. Vou colocar o meu mais aqui. Vai ficar 45 sobre 15 vezes 5.
seria aqui 75 sobre 45. E agora sim eu posso somar os dois, porque os denominadores estão iguais, então fica 45. 108 mais 75 vai ficar o quê? 5 mais 8 vai ficar 13. Vai 1 aqui. 1 mais 7 vai dar 8. E aqui ficou só 1. Vai ficar 183 sobre 45. Beleza. Aqui seria o resultado da nossa expressão, da nossa continha aí. Tá bom? Agora vamos verificar se ao dividir 183 por 45, se vai dar esse mesmo resultado que nós encontramos aqui ao somar diretamente. Tá bom? Vamos lá dividir 183 para 45. Vamos botar aqui 183 dividido para 45 igual, aí ó, simplificando a fração, é a mesma coisa que 61 quinzeavos, transformando aqui, dá o quê? 4,066666. Que é diferente de 4,1777777, tá? Então aqui nos mostra, deixa eu colocar aqui o resultado aqui. 4,066666. Que nos mostra um pouquinho de variação aqui, ó. Tá bom? Então, o segredo aqui é você sempre transformar um número decimal em fração para poder fazer a soma, porque aí vocês não têm essas perdas que a gente coloca aqui, porque aqui essa parte desse infinito aqui, ela é considerada, quando você transforma em fração, ela é juntada novamente, tá bom? E aqui não, quando você soma diretamente, essa soma dá um pouco diferente, né, da variação. Então, a ideia é que às vezes a soma direta dá certo, mas às vezes ela não dá certo. Qual é a maneira de superar esse às vezes aí? É a gente sempre transformar em fração, tá bom? Ok, pessoal, acho que o vídeo já ficou um pouquinho longo, né, para nossas explicações, mas era preciso explicar isso para vocês. E façam as atividades, tentem fazer, e na dúvida que vocês tiverem, levem para a sala, para a aula do Meet, que aí a gente tira as dúvidas conversando todo mundo junto, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço, bons estudos. Até mais.